Nesse vídeo eu vou te falar como estudar nesses 3 meses finais em 5 passos, mas antes eu preciso falar duas observações muito importantes. A primeira delas é, não adianta você ficar pensando se dá tempo de ver tudo ou não dá tempo de ver tudo. Nunca vai dar tempo de ver tudo, a matéria do Enem é infinita. Acontece, sei lá, uma catástrofe natural nova, uma guerra nova. Essa coisa, essa atualidade passa a ser matéria do Enem. O que importa é o que eu posso fazer que aumente ao máximo possível a minha nota no tempo que falta. E para isso sim, tem um monte de coisa que você pode fazer nesses 3 meses finais que aumentam sua nota. Se você parar para pensar, se você aprender muito bem só os 10 blocos que mais caem na prova, sua nota já dá um pulo de qualidade se você acertar as questões desses blocos. Então a pergunta que você tem que se fazer o tempo todo não é se dá tempo ou não, é o que você pode fazer que te dá o maior retorno nesse pouco tempo. Então essa é a primeira observação. A segunda observação é, Lamber, posso simplesmente usar o seu cronograma agora nesses meses finais? E você pode usar meu cronograma para saber quais são os tópicos de cada bloco e para ver o ranking para saber quais são os blocos que mais caem na prova. Mas em termos de planejamento, o meu cronograma foi feito para ser feito entre 1 ano e 4 meses até o Enem. Porque se você tentar reduzir mais ele, você vai precisar fazer 4 blocos por dia, 5 vezes por semana. E eu acho que, por exemplo, para os blocos de natureza, é praticamente impossível você fazer 4 blocos por dia. Então vamos para o plano de estudo para esses 3 meses finais. Primeiro passo, você não quer um cronograma de 3 meses, você quer um cronograma de 2 meses e no mês antes do Enem você quer fazer uma revisão final de tudo, em especial usando revisão ativa, e quer fazer muita questão. O que eu acho que é o ideal para o último mês é, de manhã você faz um monte de revisão ativa e à tarde você tenta fazer cerca de 90, 100 questões para treinar esse cansaço pro dia da prova. Mas o importante aqui é que você tem que se planejar para em 2 meses tentar ver o máximo possível dos blocos que caem no Enem, e é para isso que eu fiz esse vídeo. Então esse é o passo 1 bem simples, se planeje para estudar o máximo que der nesses 2 meses, e depois você vai ter um mês para revisão final e muita questão. Passo 2. Então você vai pegar esses 2 meses, são 8 semanas, e dividir em 4 partes. Com isso você vai ter 4 partes, cada parte com 2 semanas. Uma das partes você vai usar para biologia, uma das partes você vai usar para química, uma das partes para humanas e a outra parte para física. E a minha sugestão de ordem é exatamente essa, eu já vou explicar o racional. Na média, você vai ter 2 semanas para cada parte, mas as partes de biologia e química, eu acredito que você consegue fazer um pouco mais rápido que as partes de humanas e principalmente a parte de física, que é a mais difícil. Para isso, a gente precisa do nosso passo 3, que é como estudar cada uma dessas partes. E aí você precisa ter em mente duas coisas. No começo das 2 semanas, referente à parte que você vai estudar, então, por exemplo, biologia, você tem 2 semanas para ver biologia inteira. No começo, você quer tentar eliminar o máximo possível em menos tempo, para ter o tempo restante para estudar o que importa. E a segunda coisa que você tem que ter em mente é, para o tempo restante, você quer ordenar os assuntos para estudar aquilo que cai mais na prova, usando os rankings de assuntos que caem mais, que, por exemplo, tem no meu ultracronograma, vou deixar o link na descrição. E você faz dessa forma, para o caso de não dar tempo de ver tudo nas 2 semanas, o que vai ficar faltando são as coisas menos importantes. E aí você está se perguntando como que no começo das 2 semanas você elimina o máximo possível. E para isso tem a série do meu canal, que é como ver metade da matéria em um dia, que literalmente no primeiro dia de biologia, por exemplo, você vai pegar esse vídeo, tem um roteiro lá que você vê vários blocos em apenas um dia para eliminar grande parte da prova. E fazendo assim, você vai ter uma folga grande em biologia e química, você foca os dias restantes em blocos importantes e você vai conseguir fazer em menos de 2 semanas. Já pode pular para humanas, tanto para biologia e para química, tem esse vídeo. Para humanas tem o vídeo de história, que dá para você eliminar mais rápido que geografia. Geografia você vai ter que ver um bloco por vez. Nas 2 semanas de humanas, que é um pouco mais difícil, você vai tentar ver 4 blocos por dia, o que é bastante, mas tem vários blocos de humanas que dá para você agrupar para fazer um estudo mais rápido. Então, por exemplo, você vai ter um bloco de ascensão do feudalismo e um bloco de queda do feudalismo. Junta os 2 blocos e vê junto. Outro exemplo bobo é tentar juntar imperialismo, partilha da África, grandes guerras e Guerra Fria, porque é tudo meio que um processo só, dá para você estudar junto vários blocos de uma vez só. Então em humanas dá para você agrupar muitos blocos, eu acho que você dá conta do recado em 2 semanas. Mas a ideia é tentar fazer em menos de 2 semanas biologia e química, se der você antecipa humanas e aí sobra mais tempo para física, porque física não tem esse vídeo de como ver metade da matéria em um dia só, e eu acho que nunca vai ter esse vídeo,
porque física é uma matéria que é mais diversificado. Então é um pouco mais difícil agrupar esses assuntos para serem vistos em apenas um dia, e física, se você não treinar muita questão, você também não vai ficar bom, então é difícil antecipar. Mas uma coisa que você deve fazer é usar o ranking também nessas 2 semanas para priorizar os assuntos que caem mais e deixar de lado aqueles assuntos que quase não caem, e aí você tenta ver um pouco deles na revisão. E aí vamos para o passo 4, mas só para recapitular. Passo 1, você quer fazer 2 meses de planejamento e 1 mês de revisão e questões. Passo 2, você quer dividir esses 2 meses em 4 partes, cada parte vai ter 2 semanas. Você vai ver biologia, química, humanas e física, uma por vez, cada uma dessas 2 semanas. E aí a gente vai para o passo 3, que é tentar fazer o máximo possível no primeiro dia para ficar mais livre no resto das 2 semanas e fazer questão. E no tempo que resta depois dessa primeira rodada, você vai tentar usar o ranking para ver o que é mais importante. E aí a gente vai para o 4º passo, e você já deve ter reparado que eu ainda não falei nem de matemática e nem de linguagens, porque tem um perfil mais específico que eu acho que você tem que tentar ver quase todo dia nesses 2 meses. Matemática, a matéria é muito curta, mas você precisa fazer muita questão para ficar bom. Então é uma matéria muito de treino. As fórmulas de matemática, as propriedades que você precisa fazer, você consegue ver tudo em um dia. É pouca coisa, mas você precisa pegar tudo isso e aprender a fazer. Não adianta ver a teoria. Você precisa ver a teoria para ir para exercício. E você pode perceber que em aulas de matemática, o professor normalmente dá a teoria em 10, 15 minutos e o resto da aula é só fazendo questão, treinando, treinando, treinando. Então matemática você tem que treinar o máximo possível até o dia da prova. E minha sugestão é, tenta treinar um pouco todo dia. Pega uma teoria, vê as fórmulas da teoria e já pratica a questão. E linguagens tem um perfil similar, que não é tanto de ficar fazendo questão, mas de aprender a interpretar. Então você precisa ter uma rotina de leitura para ficar bom em interpretação. Você vê também a teoria, mas você pode ver em alguns minutos parte da teoria, que é pequena, e partir para uma leitura mais desafiadora e algumas questões. Como você melhora em interpretação? Lendo bastante, lendo um pouco por dia, e aí eu tenho 3 sugestões de leitura. Primeira, mais simples, é questão de linguagens, que ajuda a desenvolver a leitura e interpretação. Eu tenho um vídeo de leituras de humanas, que você vai ver um monte de texto que cai na prova, eu vou deixar o link na descrição para você. E também tem um vídeo de leitura para melhorar a interpretação especificamente, que são leituras mais desafiadoras, de textos parecidos com o que cai na prova, vou deixar na descrição. Então minha ideia nesse passo 4 é você tentar ver todo dia leitura e questões de matemática, claro, dando uma olhada na teoria sempre antes de começar isso. Então você vai ter uma grande parte do dia para ver biologia, química, humanas ou física, e o resto do dia você se dedica a linguagens e matemática. Se você não quer fazer todo dia linguagens e matemática, você pode alternar. Um dia você põe matemática, um dia linguagens, um dia matemática, um dia linguagens. Mas seguindo sempre também aquela parte que é de biologia, química, humanas ou física. E eu gosto de organizar dessa maneira porque matemática você não vai ficar bom estudando por 2 semanas e não treinando um monte o resto do tempo. E também para linguagens você não vai ficar bom se não interpretar melhor até o dia da prova, e isso exige tempo. Então matemática e linguagens eu acho que você tem que fazer todo dia por 2 meses, aí na revisão final você já entra no outro esquema. As outras matérias eu acho que você consegue fazer em 2 semanas. E aí a gente entra no passo 5, que na verdade é o que ficou faltando aí, que você tem que ver por conta própria, mas todos os passos eu vou deixar na descrição, para caso você tenha dúvida, você vê o vídeo e lê a descrição, eu acho que você consegue se organizar. Eu vou deixar disponível de graça meu cronograma de 2022 para você ver todos os blocos e tópicos de cada matéria. Também tem lista de questão para você fazer nesse cronograma. Vou deixar o link para o meu cronograma 2024 Ultra, que aí é pago, se você tiver condições, é bom porque tem o ranking lá e tem as atualizações dos últimos 2 anos. E também vou deixar os links dos vídeos que eu falei durante o vídeo para ser bem facinho de você encontrar. E aí o passo 5 são as coisas que faltaram que você precisa ir atrás por conta própria. Então você precisa ir atrás de língua estrangeira, que não está contemplado nesse plano de estudo. Você precisa ir atrás de redação, que não está contemplado nesse plano de estudo, mas você precisa fazer pelo menos uma redação por semana. E eu vou deixar um link para um vídeo meu de como tirar 1000 em redação também nesse vídeo.
E a última coisa que você precisa ir atrás por conta própria é estratégia de prova. Não adianta você estudar toda a matéria se chegar no dia da prova e você for muito lento e não conseguir acabar a prova a tempo. Então você precisa fazer simulado até o Enem para testar a sua estratégia de prova e para ficar rápido na prova, para não correr esse risco no dia do Enem. E para acabar esse vídeo, eu vou deixar um link para um vídeo meu de estratégia de prova para você também resolver esse problema. Então por hoje é isso. Obrigado!